A graça e a paz do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia. Vamos continuar na altura em que nós paramos na última reunião. Estamos estudando o livro de Gênesis. Porventura você chegou e não tem acompanhado. Pegue a sua Bíblia. O livro de Gênesis está no começo da sua Bíblia, nas primeiras páginas. E não é um livro de história. Não é só para contar historinha. Aqui nós vemos realidades espirituais. E na última reunião, nós paramos em Gênesis 3, do verso 16, diz assim: E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eu não falei de um ponto fundamental, e quero retomar no ponto e concluir. Então, eu falei para os irmãos que uma das coisas mais sérias a respeito do pecado é que o pecado não atinge só você. O pecado também, de alguma maneira, produz alterações na maneira de Deus agir conosco. Então, eu contei para você uma ilustração, para você compreender, do pai. E, como todo pai e mãe de bom senso, nós, antes de disciplinarmos os nossos filhos, nós procuramos eliminar aquelas coisas que dão ocasião para que eles errem. Assim também acontece com Deus. Então, eu falava para você ontem que as restrições que Deus colocou a Adão e Eva não são maldições. Deus não amaldiçoou Adão e nem amaldiçoou Eva. Pelo contrário, misericordiosamente, Deus colocou restrições. Deus restringiu. Como é que Deus fez isso? Com relação à mulher, Deus aumentou, multiplicou as dores do parto. A Bíblia não fala que ela não teria dores antes, mas fala que depois do pecado, isso se multiplicou. Alguns irmãos falam: pastor, isso aí é maldição do pecado. Quando eu venho para Jesus, eu posso pedir a Deus para te remover essa maldição do pecado? Isso não é maldição do pecado. É um engano quem pensa isso. Isso não é maldição do pecado. Isso é restrição ao pecado. Então, uma mulher, depois que ela tem um parto normal, ela vai pensar duas vezes na de engravidar de novo. E ela sabe que a maneira de engravidar é com sexo. Então ela vai pensar duas vezes também antes de manter uma relação sexual com alguém. É a maneira que Deus tem para impedir ou para restringir o pecado. Para que o pecado não se torne alastrado como é hoje. Porque o que o diabo fez hoje? O que o homem fez hoje? Tirou as restrições. Hoje a mulher pode ter sexo sem engravidar. E pode ter filho sem dor. Então não há restrição. É por isso que você vê adolescentes de 14, 15 anos falando de sexo. E fala com naturalidade. Não seria assim no século passado. Porque uma garotinha de 14, 15 anos, depois de dar à luz, ela ia pensar muitas vezes antes de falar nesse assunto de novo com outra pessoa. Entende o que eu estou dizendo? O pecado, ele tem aumentado no decorrer dos séculos, porque as restrições foram removidas. Com relação ao homem, qual foi a restrição? Foram duas restrições. A mulher também foi duas, esqueci da segunda. Como a mulher encabeçou a queda, como a mulher agiu independente do homem, Deus agora colocou a mulher submissa ao homem. E Deus disse então para ela que ela iria ter que ser governada pelo seu marido. Eu sei que muita gente não gosta quando a gente fala isso, é uma palavra dura, e acha que isso é uma coisa tão fora de moda, e o diabo vai dizer para você: não acredita que você está crendo em coisas lá de Gênesis, Adão e Eva e essas coisas todas. Deixa eu dizer algo para você: nós nunca vivemos numa época onde a mulher governasse tanto sobre os homens como existe hoje. E nos lares também. Nunca vivemos uma época onde, em nome da igualdade, a mulher governasse tanto sobre o homem. E você pode ter certeza. Também nunca vivemos uma época tão desarticulada, emocionalmente, socialmente e tudo mais. Quando a mulher assume o lugar dela, a restrição que Deus estabeleceu na palavra, você pode ter certeza, a sociedade muda e é abençoada. Para o homem, Deus falou para o homem: você vai trabalhar, Adão, mas o seu trabalho agora vai ser cansativo. Você vai suar agora a camisa, porque a terra vai produzir cardos, abrolhos, ervas daninhas, etc.
De tal maneira que Adão começava, antes Adão trabalhava, mas não se cansava. Mas agora Adão trabalha e se cansa. Portanto, preste atenção. Eu já ouvi alguém dizendo isso e quero repetir. Trabalho não é maldição. Pastor, olha, antes do pecado, a gente não teria que trabalhar. Agora, por causa do pecado, toda segunda-feira eu acordo mal-humorado. Já ouviram isso? Mas isso é mentira. Trabalho não é maldição, porque Deus trabalha. O que é a maldição? É o desgaste. É o cansaço. É o envelhecimento. Isso sim, é a restrição que Deus colocou. Alguém fala, pastor, mas eu não consigo ver qual que é a vantagem de ficar cansado. Inúmeras. Gente cansada peca menos. É um fato isso. Já viu alguém ocioso, descansado? Ele vai pecar muito mais. Ele vai aprontar muito mais. Alguém que está cansado, não tem tempo para inventar moda. E você já ouviu aquele ditado, e é verdadeiro? Mente vazia, oficina do diabo. É um fato. Não é verdade? E basta você comparar a vida rural, no interior, e a vida na cidade grande. E as pessoas dizem, por que o índice de criminalidade é tão grande nas cidades? Será que os homens que moram nas cidades são mais perversos, são piores do que aqueles que moram no interior? Não, não são. Será que no interior as pessoas têm uma educação melhor, são mais instruídas? Também não é uma questão de educação. Pode parecer para você simplista, mas no interior acontece menos coisas, porque há menos tempo para as coisas. O trabalho é muito mais árduo. Então quem trabalha no campo começa às 5 horas da manhã, trabalha o dia inteiro na enxada, quando dá às 7 horas da noite, ele está morto de sono. Ele não vai inventar muita moda. Agora, o que você acha que acontece com uma pessoa que trabalha meio período, numa repartição pública, sentado numa escrivaninha, batendo o teclado de um computador? Você acha que ela entra 8 horas, ela sai às 2? Como é que você acha que ela vai estar às 3 horas da tarde? Morta, como eles dizem. Está morta de vontade de fazer alguma coisa. Esse aqui é o fato, não é verdade? Está morto de vontade de inventar uma diversão, alguma coisa. Porque está o quê? Entediado. Entediado. Tem algo mais abençoado do que um santo cansaço, irmãos? Tem algo melhor do que chegar à noite em casa, deitar e falar, Deus, eu estou exausto. Tem algo melhor do que isso? Não tem nada mais abençoado do que isso. Não tem estresse. Já viram pedreiro com estresse? Servente com depressão. Insônia. Imagina um servente pedreiro com insônia à noite. Não sei, não consigo dormir. No outro dia, tem que carregar 2 caminhões de areia, 3 de tijolo. À noite dá uma insônia nele, tadinho. Será que dá mesmo, irmãos? Não dá não, querido. Eu não estou querendo dizer que os problemas da vida todos se resumem a isso. Vou dizer para você, grande parte dos problemas é falta de gastar energia. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. Gaste energia, você vai ver como você vai ter vitória em muito mais coisas. Você quer uma maldição pior do que um homem que fica em casa o dia inteiro com a mulher dele? Não tem casamento que aguenta. Homem dentro de casa, o cara aposenta com 45 anos de idade, vai fazer o que na vida? Vai pecar. Brigar com a mulher, brigar com o vizinho. Vai inventar moda, por quê? O sujeito hoje, 45 anos, está novo, irmãos. 50 anos hoje em dia, não tem aquele desgaste que tinha uns anos atrás, não. 50 anos hoje a pessoa é jovem. É galã de novela ainda. Sério, isso é fato. Aí tem nego aposentando. Tudo bem, trabalhou os 30 anos dele, tem um direito. Deixa eu dizer algo para você. Arruma um serviço. Vai fazer um bem danado para o seu casamento. Um bem danado para a sua vida. A terceira restrição de Adão, qual foi? Portanto, tu és pó, e ao pó tornarás. O que quer dizer? Antes, Adão não ia morrer. Deus não criou o homem para morrer. É por isso que nós não acostumamos com a morte. Você pode ter certeza, morre gente todo dia. Mas quando morre alguém de sua família, você está acostumado já? Você fala, não, já vi nego morrer demais, estou acostumado com isso. Alguém fala isso? Alguém acostuma com morte? Você pode perder 3 familiares um atrás do outro. No quarto você vai estar acostumado? Eu já perdi 3, no quarto agora já estou assim, bem experiente. Tem isso, irmão? Por que não tem? Porque morte não faz parte da nossa natureza. A natureza humana é para a vida. Por que Deus, então, falou que o homem ia ter que morrer? Por que Deus agora limitou os anos do homem?
A resposta é óbvia. Você consegue imaginar Hitler vivo até hoje? Pensou? Aquele alemão até hoje aqui. E Nero? Incendiário, até hoje vivo. Você consegue imaginar? É uma bênção que eles tenham morrido. Ainda bem que uma hora morre. Então, nesse sentido, alguém vai dizer, pastor, a morte é bênção. Não, a morte é uma restrição. Deus restringiu a vida do homem. Deus restringiu a vida do homem. Por isso, às vezes algumas pessoas ficam preocupadas. E eu me lembro, algum tempo atrás, alguém dizer de alguém muito perverso. E até hoje eu ouço alguém dizendo, né? Não, porque tem o governo tal, ele é perverso, ele é isso. Eu sempre digo, preocupa não. Ele vai passar, porque tudo passa. E tem um consolo maior do que esse. É ter certeza absoluta que o Saddam Hussein vai passar. Que o Gaddafi vai passar. Que por mais imortal que pareça, Fidel Castro vai passar. Por mais que o sujeito dure, ele vai passar. Isso é bênção, é restrição. E depois que passar, as coisas mudam. Quem imaginava há 15 anos atrás que o comunismo ia acabar na União Soviética? Mas os homens passam. Glória a Deus, porque volta para o pó. Volta, vai ter que voltar para o pó. Isso é restrição também. E é por isso que a Bíblia fala que depois que Adão pecou, Deus falou, e agora? E a árvore da vida? Como é que fica? Vou colocar um querubim para guardar. Vamos ler isso na Bíblia? Vamos acompanhar. Olha o que diz no verso 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Eva nem tinha nome ainda, né? E deu o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Presta atenção, não é que o homem virou Deus não, viu? Isso é doutrina maligna. O homem não ficou como Deus. Na verdade, foi até o contrário. Mas ele tornou-se conhecedor do bem e do mal. Conhecedor do bem e do mal, assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. E assim acaba a história lá do Éden. Deus colocou um querubim. A Bíblia fala que o querubim, na Bíblia, simboliza a glória de Deus. No tabernáculo, existiam 2 querubins em cima da arca da aliança. Os querubins são anjos, que na Bíblia são guardiães da glória de Deus. Onde a glória de Deus se manifesta, ali está os querubins. Mas também Deus colocou espada flamejante. A Bíblia não fala se está na mão do querubim ou se essa espada está ali fincada para amedrontar. Mas essa espada de fogo simboliza a santidade de Deus. Deus, sendo justo, não pode deixar o homem agora se aproximar. A alma que pecar, essa morrerá. E o homem agora, por causa da justiça de Deus, ficou separado da sua glória e da sua vida. E esse caminho nos foi restaurado depois em Cristo Jesus. Hoje, diz Paulo aos Hebreus, o caminho está aberto. Nós podemos entrar hoje no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o Éden. O Santo dos Santos é o lugar onde Deus habita. E esse caminho agora foi liberado. Esse caminho está dentro do seu espírito, de onde flui o rio da água da vida de Deus. Amém, meus irmãos? Mas veja, nós vemos aqui no final do capítulo 3 de Gênesis, uma analogia muito interessante. E eu pergunto para você, Adão foi salvo ou não? O que você acha? Foi salvo, Walter? Segundo a Bíblia, Adão pecou, mas ele foi salvo. Porque a salvação é baseada em quê? A salvação é pela fé. Fé em quê? Na graça de Deus. Adão creu em Deus, irmãos? Creu. A prova está aqui. A Bíblia fala que que Adão colocou o nome na sua mulher de Eva. O que Deus disse para Adão no dia antes dele comer da árvore do conhecimento? O que Deus disse para ele que aconteceria se ele comesse? Morreria. Aí você imagina a cena. O Senhor disse, Adão, você não come, porque no dia que comer, você morre. Lembra disso? Adão comeu. Ele não caiu envenenado para trás. Ele
Ficou esperando o que então? Já que a fruta não era venenosa, qual a conclusão dele? Deus vai me matar. Deus vai me matar. Mas aí Deus vem e fala para a serpente: o que é isso que você fez? Por causa do que você fez, maldita é sobre a terra. E Deus fala o quê? Que ia usar a mulher para, através da mulher, trazer um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. Não é assim que Deus diz? Olha o que diz, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Adão e Eva estavam ali meio constrangidos, né? Imagina no cantinho, ouvindo Deus falando aquilo. E Adão ouviu e falou: olha, Eva, Deus está dizendo que você vai ter um filho. E esse filho vai esmagar a cabeça da serpente, vai executar a vingança. Então, Eva, você não vai morrer. Não morreremos. Deus disse que deveríamos morrer, mas não morreremos. E eu vou colocar o nome de você de vida. A palavra Eva, em hebraico, é vida. Ou que vive, vivente. Vou te colocar o nome de vida. Quando Adão colocou o nome de Eva, de vida, ele estava declarando que ele creu na promessa de Deus, de que a mulher teria um filho. Tudo bem, Adão e Eva achavam que seria rápido, né? Não imaginavam, demoraria milênios para o Senhor Jesus vir. Mas o fato deles crerem na palavra de Deus agora, trouxe a eles de volta a posição. Mas eles estavam com um problema. A Bíblia fala que eles fizeram para si cintas ou roupas de folhas de figueira, não é? E a Bíblia fala aqui no verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Veja, aqui não está explícito. Talvez você nunca ouviu nada parecido com isso. Mas deixa eu contar para você uma coisa. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram para esconder o pecado foi roupas de folhas de figueira. Essas roupas nos falam de obra humana, religião humana. Obra humana que não depende de fé, nunca pode tornar você aceitável diante de Deus. Obra humana, esforço humano, mecanismos humanos, nunca vão aproximar o homem de Deus. O que Deus vem então? Deus vem em ajuda de Adão, que creu. E Deus faz para ele roupas de quê, meus irmãos? De algodão? De linho? De quê? Pele. Pele. Bom, posso estar muito enganado, mas é possível arrancar a pele de um animal sem matar ele? Não. Percebe que a morte entrou aqui. Lá no Éden, Deus teve que matar um animal. Por causa do pecado, tem que haver derramamento de sangue. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hoje, não precisamos mais derramar sangue. O Senhor Jesus já derramou o seu sangue na cruz. E por isso nós somos redimidos, quando dizem aleluia sobre isso. Mas veja, lá no Éden, nós já temos uma ilustração daquilo que Deus tinha em mente. A Bíblia não fala qual foi o animal que Deus matou. Eu não creio que foi uma vaca, um boi. Porque para fazer roupa, eu imagino que ele matou uma ovelha, um cordeiro. Isso eu imagino. Mas tem muita gente que pensa como eu. Estou sozinho aqui não. E quando Deus matou aquele cordeiro, Adão é que tinha que morrer. Eu fiquei pensando, a impressão que Adão e Eva tiveram. Eles ali parados, nunca havia havido morte. Eles não sabiam o que era isso. E de repente eles veem Deus tendo que matar o cordeiro, Deus arrancando sua pele e o seu couro e fazendo uma roupa para eles. Que cena não foi aquela? Que cena não foi aquela? Era Adão que tinha que morrer por causa do pecado, mas um animal, um cordeiro, morreu no lugar de Adão. Isso nos fala dos dois aspectos da cruz do Senhor Jesus. A cruz de Cristo tem dois aspectos, porque o homem tem dois problemas. Sabia disso? A cruz de Cristo tem um aspecto chamado substituição. O que é isso? Eu que tinha que morrer, mas Jesus morreu no meu lugar. Diga, substituição. O que é isso? Você tinha que morrer, mas Cristo morreu no seu lugar. O outro aspecto da cruz é inclusão. Ele morreu para que você pudesse morrer também.
Essas duas coisas aconteceram na cruz. Talvez você não entende elas inteiramente agora, mas vai ouvindo e vai guardando no seu coração essas coisas. Nós vemos essas duas verdades aqui em Gênesis. Primeiro, Deus pega aquele cordeiro e mata o cordeiro no lugar de Adão. Era Adão que tinha que morrer, mas o cordeiro morreu no lugar dele. Isso trata com o quê? Os nossos pecados. Você comete pecados diante de Deus. Você faz coisas erradas diante de Deus. E por causa do seu pecado, Jesus morreu para sofrer a punição que você deveria receber. Mas a cruz tem um outro aspecto, que é a inclusão. Somente estando vestidos, podemos estar diante de Deus. Paulo fala que cada um de vocês possa ser encontrado vestido e não nu. O que significa estar vestido? É que agora, qualquer pessoa que olhasse para Adão, não ia ver Adão mais. Ia ver o que, na verdade, meus irmãos? Um cordeiro ambulante. Qualquer um que olhasse para Adão, ia ver a roupa de Adão. Adão vestiu-se do cordeiro. O cordeiro o fez aceitável diante de Deus. As folhas de figueira não são aceitáveis, mas a roupa de Adão agora é o cordeiro. O cordeiro é aceitável. Deixa eu dizer para você, Gálatas 3:23 diz que todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestiste. Diga, eu já fui revestido do Senhor Jesus. Diga, eu estou em Cristo. Cristo Jesus é a minha vestimenta. De quando Deus me olha, Deus não vê a mim, mas vê Cristo em mim. E não é só Deus não, o diabo também. A serpente passando ali pelo paraíso, pelo Éden, olhou para Adão. E ela não viu mais agora só Adão, mas ela viu Adão vestido de cordeiro. Adão vestido de cordeiro. Por que a cruz tem que ter dois aspectos? Por que a cruz precisa de ter substituição e precisa de ter inclusão? Isso já está aqui em Gênesis. Deixa eu explicar para você uma coisa. Todos nós temos dois problemas. Não adianta resolver só um deles. E esse é o problema de algumas pessoas. Por não compreenderem essa verdade, só resolveram parte do problema. Mas Deus faz a obra completa. Primeiro, vamos imaginar que nós temos duas árvores. A maneira fácil de você entender. Tem duas mangueiras. Tem uma mangueira aqui, cheia de manga. Tem outra mangueira de cá, que não tem nenhuma manga. Mas qual das duas é mais mangueira? As duas são igualmente mangueira. Só que tem uma mangueira cheia de manga e outra que não tem manga. Deixa eu dizer para você uma coisa. As mangas são os pecados que nós cometemos. Os frutos pecaminosos que nós produzimos. Tem pessoas que são pecadeiros, vamos dizer pecadeiro, né? Pecadeiro carregadinho. Tem outros pecadeiros que é menos carregado. Pecadeiro sem pecado só quando nasce. Que não deu tempo de brotar ainda. Porque cada fruta dá na sua época, não é verdade? Então, um pecadeiro quando nasce, quanto tempo você acha que ele demora para dar primeiro fruto? Hã? Nada. Não vai nem 3. Não vai nem 3. É só começar a andar. Você vai ver que o pecadeiro vai dar os pecadinhos dele. Então preste atenção. O pecadeiro tem dois problemas. O primeiro é que ele é cheio de pecado. O que Jesus fez para resolver isso? É o cordeiro morrendo. É o sangue derramado. O sangue derramado elimina todos os pecados do pecadeiro. Entendeu o que eu estou dizendo? O sangue elimina. Quantos foram lavados pelo sangue de Jesus aqui? Muito bem. Agora, qual que é o segundo problema que você tem? Apesar de Jesus ter tirado todos os seus pecados, você continua sendo o quê? Um pecadeiro. Como você é um pecadeiro? Pecadeiro é a árvore que dá pecado. Você, mais cedo ou mais tarde, vai voltar a pecar de novo, não é verdade? Qual que é a solução de Deus, então? Deus tem que pegar você e incluir. Lembra de eu falar de você? Inclusão? Incluir, enxertar você em Cristo. É por isso que Jesus é chamado no Evangelho de João de videira. E eu louvo a Deus porque em português dá certinho. Videira é uma árvore que dá vida. Isso é só em português que é assim, viu? O original não tem nada a ver. Videira, Jesus é a videira. O que Deus faz então? Deus pega você, pecadeiro, limpa, amém? Foram lavados, limpados, e enxerta você aonde? Na videira. Você continua sendo pecadeiro? Continua. Só que acontece um milagre. Em vez de dar pecado agora,
você dá frutos de vida, fruto do Espírito. Sabe por quê? Você foi enxertado no tronco da videira. Agora a seiva da videira corre para dentro de você. E uma vez que ela corre dentro de você, você não vai dar aquilo que dava antes mais. E aí as pessoas ficam surpresas. Fala, esse aqui não é o pecadeiro Walter que eu conheci há muitos anos? É ele mesmo. Mas ele parou de dar pecado, está dando outras coisas. É surpreendente. Talvez nem acreditem. Até para ver se não é artificial. Já viu isso? Vou até pegar para ver se isso aqui não é artificial. Não é de verdade. Olha aí, está dando fruto de vida. Nós precisamos das duas coisas. Essas duas coisas já estavam aqui no Éden. Deus já planejou. Porque Deus não pode ser pego de surpresa. E Deus amou o mundo. Então, a partir de hoje, nunca mais diga que Deus é responsável por essas coisas todas aí fora. Nunca mais diga, eu não posso crer em Deus. Como posso crer num Deus que permite as guerras? Deus, não é que Deus vai manipular a vida de ninguém. Mas as guerras, a podridão, estupros, pedofilia, homens que violentam crianças, sabe? As injustiças, desigualdades, os roubos, essas coisas todas estão aí. Não foi porque Deus planejou. Isso é porque o pecadeiro está sem limite. O pecadeiro está dando muito fruto. É o pecado que gerou tudo isso. O pecado do homem. E pode observar, hoje em dia, o que o diabo procura mais fazer é impedir que as pessoas reconheçam que são pecadores. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você é uma árvore que tem produzido frutos maus diante de Deus. E deixe que o Senhor solucione o seu problema e te dê o remédio. Quantos dizem amém sobre isso? Vamos ficar de pé. Vamos confessar a palavra do Senhor. Diga, eu creio que quando Cristo morreu, Ele morreu por mim. Ele morreu no meu lugar. E Ele me livrou da condenação. E me salvou de todo o pecado. Purificou a minha alma pelo seu sangue. De quando Ele morreu, eu morri também. E nasci de novo. E sou nova criatura. E fui enxertado nele. E a sua vida agora está em mim. Me transformando de glória em glória. E restaurando em mim a sua imagem. No nome de Jesus.